Em Kung Fu Panda 2, conhecemos 3 mestres lendários, chamados Rino Trovão, Boitoró e Crocodilo, que juntos formavam o Conselho Kung Fu. Nos seus auges, foram os guerreiros mais fortes da sua geração. Existe mais de uma versão de como eles se conheceram, mas escolhi contar o do curto de 2011, Os Segredos dos Mestres. Anos atrás, na cidade de Nizal, numa época em que nem todos lutavam pela honra e pela justiça, um porco caolho estava pedindo para os pesos pesados entrarem numa luta. Os que toparam entrar nessa foram Crocodilo, que tinha uma couraça impenetrável, Boitoró, que era especialista em encontrar pontos fracos, e Rino Trovão, que era dono de uma força bruta absurda. De longe, um velho conhecido estava observando. Hugo comenta com o garçom que o trio sempre irá perder enquanto não acharem uma casa que vale a pena lutar. Enquanto a luta acontecia, que foi bem equilibrada, diga-se de passagem, 2 guardas gorilas observavam da varanda de um palácio a batalha, mas sem eles notarem, 2 das irmãs Wu fugiram das celas e resgataram a terceira. O trio eram vilãs que aterrorizavam a China, foram capazes de dominar a nação Chacal usando apenas um par de palitos. Elas eram muito habilidosas, tanto que venceram vários guardas com facilidade. A velha tartaruga viu isso e chamou o trio para ir atrás delas no vulcão Ubei. Hugo disse que se combinarem sua força, defesa e inteligência tática, com certeza terão a vitória. Eles questionam que ganharia em troca de ajudar a tartaruga ninja. Falar que era o certo a se fazer não adiantou. Ele disse que a vitória mostraria qual o caminho para grandes riquezas. Eles aceitam, já que Crocodilo queria fama, Toró dinheiro e Rino o orgulho de seu pai. O mestre lendário Rino Voador. As irmãs Wu estavam no seu covil. A líder delas teve uma ideia genial, fazer todos os líderes pararem de brigar entre si com o objetivo de se unirem para dominar a China. Assim, nenhum exército imperial podia detê-las. Elas escreveram cartas para os líderes contando o plano e os convidando para ir para a Fortaleza Wu, onde elas moram. Voltando para os nossos heróis, eles passaram por lugares muito perigosos, mas no meio do caminho, os 3 disseram para Hugo largar os outros 2, isso com a intenção de sobrar mais riqueza para si. Obviamente ele deu bola para essa ideia boba e seguiu viagem. Quando pararam para descansar, Boitoró e Crocodilo contaram o que fariam com a grana, mas Rino não queria contar. Embora Hugo tenha entendido, ele disse que para eles conquistarem tudo o que querem, precisam escolher um caminho, já que sempre vão pela direção que os leva a si mesmos, assim não indo para lugar algum. É como dizem, a definição de insanidade é fazer exatamente as mesmas coisas várias e várias vezes, esperando que isso mude alguma coisa. Hugo lhes dá boa noite, mas volta em seguida desesperado contando o plano das irmãs Wu de iniciar o Conselho do Mal. Como ele descobriu, você me pergunta? Bom, um passarinho contou para ele. Literalmente. Dá até pra ver ele aqui indo pro lado oposto dos outros. Agora, como ele sabia onde o mestre Hugo estava, aí eu já não sei. Eles seguem em viagem até chegar na Ponte das Brumas. Croc indaga sobre como se atravessa e a tartaruga responde que trabalhou na equipe, então simplesmente taca o trio entre os pilares de pedra. Ele usa o maluco como ponte e depois os ajuda a levantar. Honestamente, acho que ele fez isso pra tirar uma com a cara dos 3, porque há poucas horas eles estavam fazendo parkour em árvores feito macacos. Então, qual era a dificuldade de pular entre os pilares? Com certeza não era pela distância e nem pela estabilidade, já que o Yugi tacou os 3 e Boitoró saiu quicando e não aconteceu nada. Acho que o doido só queria pisar nos caras por usarem Kung Fu e coisas fúteis. Enfim, eles seguiram até finalmente chegar na frente da fortaleza. O Rino mencionou que seria difícil descer daquele lugar com dinheiro, mas o mestre responde que nunca falou que lá teria isso, mas sem riquezas espirituais. Eles ficam bravos e sem querer Rino Trovão quebra o chão e assim o trio vai para na lava. O Will segue, usa uma racha de energia neles e assim o salva, se sacrificando ao cair da cachoeira de lava. E eu já vi isso antes. Este é o fim do Cid. A preguiça. Eles ficam muito abalados com a perda e Crocodilo sugere que eles voltem para casa, e o Boitoró concorda, já que sabia que os 3 não dariam conta da batalha. Mesmo hesitante, o Rino Trovão vai junto, só que eles acabam no vilarejo que foi destruído pelos irmãos Wu. Os habitantes pedem ajuda e oferecem dinheiro em troca, só que Rino nega, já que não vai lutar por bens materiais, mas sim pela honra. Finalmente eles chegam onde estava tendo a reunião dos vilões. Rino assusta os líderes dando 3 passos e quebrando o chão. As irmãs ficam, e se inicia a batalha tão aguardada. Juntas, elas dão um sacode neles com esse golpe de ioiô. O boy percebeu que a fonte do poder era a ligação delas, e que precisavam separar. Crocodilo usou sua couraça para fixá-las em um ponto, e Rino deu uma chifrada para enfim separá-las. Separadas, foram elas que levaram couro e ainda ficaram presas sob a cabeça de uma estátua. Eles escutam a voz de Hugo os parabenizando por finalmente encontrar a boa causa para lutar. O velho estava bem atrás deles e tinham capturado os outros bandidos. Agora, como ele sobreviveu à queda, é um dos mistérios da vida. Eles ficam muito felizes vendo que ele tá bem, e o mestre pergunta se eles encontraram a riqueza que tanto almejavam. Rino confirma, então Hugo diz que o pai dele ficará tão orgulhoso quanto ele mesmo está.
Depois da aventura, eles foram parar em Gomen City e fundaram o Conselho dos Mestres, com Rino como líder. Eles foram incumbidos de administrar a cidade quando os governantes morreram de tristeza, depois expulsaram seu filhotinho da cidade, isso por causa da previsão que uma vidente fez sobre o futuro sombrio que guardava o pavão. Contei a história toda do melhor vilão do Yorks nesse vídeo, se quiserem ver é só clicar no card. Continuando, Shin voltou uns anos depois com sua arma suprema, um canhão. Croc e Toró perderam pro pavão na luta. Mestre Rino conseguiu destruir as facas dele, porém não serviu de nada. Shin recuou, ativou o canhão e... esse foi o fim de um dos melhores mestres de Kung Fu da história. Seus amigos foram presos na cadeia de Gomen, pois os 5 furiosos foram resgatá-los, porém eles negaram, já que Shin destruiria a cidade se eles se voltassem contra o domínio do pavão. A morte do amigo foi demais pra eles, então os dois só desistiram do Kung Fu. Isso tem um certo panda vermelhos com vestido contrário, assim voltando pro campo de batalha na luta contra Shen. Tá bom que eles quase foram de fala, mas foram juntar, e é isso que importa. Kung Fu Panda é um universo incrível e lotado de histórias interessantes, tanto que já é o terceiro vídeo que faço sobre isso. Se tiver outro personagem ou outro tema que queira que eu fale, bota aí nos comentários que é bem capaz que eu produza um vídeo. É isso, deem like se gostaram, se inscrevam se quiserem, obrigado por assistir e tchau!